Olá, eu me chamo Douglas e hoje o assunto que irei tratar aqui é sobre energia eólica. A energia eólica, o fundamento dela é o seguinte: é a utilização da força dos ventos para a realização de trabalho. A, os moinhos de vento têm sido usados por muitos séculos para bombear água e moer grãos. Porém, com a descoberta do motor de combustão interna e o desenvolvimento da geração hidráulica praticamente levaram ao abandono dessa prática. Esse panorama persistiu até a década de 1950, em que o vento permaneceu como recurso pouco utilizado nesse contexto. Entretanto, nas últimas décadas, houve o ressurgimento do interesse na energia eólica para fins de geração de energia elétrica, considerando que essa é uma fonte de energia renovável e amigável ao meio ambiente. Nos países em desenvolvimento, a energia eólica pode desempenhar um papel significante em sistemas de abastecimento de água e irrigação, bombas de vento, e a geração de energia elétrica, que são os aerogeradores. Aqui temos uma breve linha do tempo sobre a utilização do vento como fonte de energia. Como podemos ver, em torno de 2800 a.C., os egípcios começaram a usar as velas para ajudar a força dos remos dos escravos. Eventualmente, as velas ajudavam o trabalho da força animal em tarefas como moagem de grãos e bombeamento de água. Os persas começaram a usar a força do vento pouco século depois de Cristo. Pelo ano de 700, 700 depois de Cristo, eles estavam construindo moinhos de ventos verticais elevados, para serem usados como força nas mós, na moagem de grãos. Outro país famoso pelos moinhos é a Holanda. A força do vento e da água logo tornou-se fonte primária da energia mecânica medieval inglesa. Durante esse período, os holandeses contaram com a força do vento para bombeamento de água, moagem de grãos e operação de serraria. A geração de eletricidade pelo vento começou em torno do início do século XX, com alguns primeiros desenvolvimentos acreditados aos dinamarqueses. Porém, só a partir de 1960, a produção de turbinas eólicas ou aerogeradores assumiu o maior vulto, com um projeto de unidades capaz de gerar de 100 a 300 kW. A partir da década de 1950, a energia eólica surge como uma alternativa interessante às formas de geração que apresentem elevado impacto ambiental e utilizam energia hidráulica ou combustíveis fósseis. Outros aspectos que incluem a retomada do interesse nessa fonte incluem questões de sustentabilidade, caráter renovável e inesgotável, redução da emissão dos gases do efeito estufa. Os parques eólicos são compatíveis com outros usos de utilização do terreno, como agricultura e criação de gado, promovendo dessa maneira a criação de empregos, geração de investimentos em zonas desfavorecidas e benefícios financeiros, como por exemplo para os proprietários. Aqui no slide 5, a gente vai ver que o país líder na instalação anual e na capacidade acumulada é a China, que acrescentou 19,5 gigawatts de energia eólica em 2017. Esse total representa 37% de todo o incremento mundial e acumulou um montante de 188,2 gigawatts, 35% do total mundial. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos, que acrescentou 7 gigawatts em 2017, 13%, e atingiu 89 gigawatts de energia eólica acumulada, 17% do total. Em terceiro lugar, vem a Alemanha, que acrescentou 6,6 gigawatts
e chegou a um volume acumulado de 56,1 gigawatts, 10% do total mundial. A Grã-Bretanha vem em quarto lugar. No conjunto, a Europa também foi destaque em 2017, com a capacidade instalada de 15,7 gigawatts e a capacidade acumulada chegando a 169 gigawatts, bem à frente dos Estados Unidos, com 89, mas atrás ainda da China, com 188 gigawatts. A Índia vem em quinto lugar e, sendo um país de renda per capita baixa, tem apresentado um resultado bastante significativo, com um acréscimo de 4,1 gigawatts, 4% do total global, e um montante acumulado de energia eólica de 32,8 gigawatts, 6% do total global. No Brasil, a capacidade instalada em 2017 foi de 2 gigawatts, 4% do total global, e a capacidade acumulada atingiu 12,8 gigawatts, 2% do total global. O país passou de nono para oitavo lugar em capacidade instalada acumulada. Ultrapassamos o Canadá. Todavia, dadas as suas dimensões territoriais, populacionais e econômicas, o Brasil tem feito muito pouco na produção de energia eólica e tem apenas 2% da capacidade instalada global. Nesse gráfico aqui, segundo o relatório divulgado pelo Ministério de Minas e Energia em 2017, o Brasil em 2016 apresentou um elevado percentual de utilização de energias renováveis para finalidades diversas, em comparação aos outros países do mundo e da Organização para os Estados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é uma entidade internacional de 37 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de mercado, visando solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. Embora o relatório ressalte esse grande percentual quase equiparável àqueles das fontes não renováveis na matriz energética nacional global, verifica-se que as principais fontes resultam em impacto ambiental significativo, como é o caso das hidrelétricas, com 28,9%, e da lenha, carvão vegetal, com 18,4%. Aqui no slide 7, em termos da matriz elétrica brasileira, que relaciona apenas as fontes associadas à geração de energia elétrica, predominam as fontes renováveis, sobretudo a geração hidráulica, que tipicamente apresenta elevado impacto ambiental. Nesse cenário, destaca-se também a energia eólica, responsável por 6,6% do total associado às fontes renováveis. Na referência 2, descrita no final desse trabalho, tem-se uma breve análise comparativa dos custos envolvidos na implantação da geração a partir de fontes renováveis diversas no Brasil. Essa figura representa o custo de capital para cada tipo de fonte em função da potência. Pode-se observar que quanto menor a potência, menor é o investimento total. Além disso, nota-se que a fonte com maior investimento é a fotovoltaica e a mais barata é a energia eólica. Com relação a pequenas centrais hidrelétricas, pode-se verificar que quanto maior a queda d'água, menor é o custo de capital. O desenvolvimento da indústria eólica no Brasil é um fenômeno recente. Somente a partir de 2009, com o início das contratações por meio de leilões, teve início um processo mais consistente. Dessa forma, o Brasil está evoluindo o modelo industrial do setor, fazendo com que o investimento total nesse tipo de energia renovável seja menor que em outras áreas. Já o custo da energia fotovoltaica é o mais alto em detrimento da baixa demanda atual por esse tipo de energia no Brasil. Sendo assim, são necessárias ações que permitam desempenhar os atores nacionais e globais para o elevado potencial de assimilação de tecnologia
geração de valor adicionado na produção local. Com relação às pequenas centrais hidrelétricas, quanto maior a altura da queda da usina, menor o investimento total, pois a geração de energia elétrica é limitada pelo produto entre vazão e altura da queda, de forma que a energia obtida é diretamente proporcional ao resultado dessa conta. Dessa maneira, o que determina a instalação de uma pequena central hidrelétrica é um levantamento do potencial hídrico do rio, um projeto básico sobre a capacidade de geração e o cálculo do custo de empreendimento. Aqui no slide 9, com relação ao custo unitário para cada tipo de fonte em função da tarifa de energia, pode-se observar que, de modo geral, há uma tendência que quanto maior o custo unitário, maior a tarifa da energia. Dessa forma, as tarifas e os custos unitários são mais baixos, são da energia eólica e das pequenas centrais hidrelétricas. Esse fato ocorre, pois quanto maior o investimento, mais cara precisa ser a venda de energia elétrica, visando tornar viável economicamente a produção da energia. Pode-se observar ainda que nesse gráfico a maior tarifa de energia está associada com maior valor de custo unitário e de investimento total. Vale ressaltar que o diferencial está no fato de que, apesar da energia eólica apresentar um menor custo unitário e, consequentemente, um menor custo total, sua tarifa é maior do que as pequenas centrais hidrelétricas. Isso se deve ao fato de que o Brasil ainda é altamente dependente da energia hidráulica. Aqui, esse mapa aqui de ventos deve ser considerado apenas a título de estimativa conservativa, visto que diversos fatores influenciam o perfil dos ventos. Uma análise mais detalhada desse aspecto depende das medições periódicas, coleta e tratamento estatístico de dados, entre outros aspectos, sendo que a última edição do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro foi divulgado apenas em 2001. Porém, uma análise preliminar permite constatar que nem todos os estados do país consistem em locais favoráveis para a geração eólica, considerando velocidades médias inferiores a 5 metros por segundo. Aqui pelo mapa pode-se inferir que locais com bom potencial eólico incluem principalmente o litoral da região Nordeste, norte de Minas Gerais e boa parte do estado da Bahia, bem como do litoral do Rio Grande do Sul. Atualmente, o Brasil conta com mais de 500 parques eólicos. São 503 centrais com praticamente 6.500 aerogeradores. A produção da energia supera 12,4 gigawatts. Espera-se ainda que em 2020 estejam a operar com uma capacidade de pelo menos 17 gigawatts. O Parque Eólico de Osório, lá em Osório, no Rio Grande do Sul, possui a maior capacidade instalada de 300 megawatts. Minas Gerais conta com um parque eólico do Morro do Carmelinho, embora haja grande potencial para a geração no norte do estado que ainda não foi explorado. Em tempos de seca, estima-se que usinas eólicas respondem por mais de 60% do abastecimento de energia no Nordeste. A maior parte dos parques encontra-se no litoral, principalmente do Ceará e do Rio Grande do Norte. Ventos são causados por diferenças de pressão na superfície da Terra devido ao aquecimento desigual provocado pela radiação solar. Por exemplo, a radiação solar absorvida na superfície da Terra é maior no Equador do que nos polos. A variação da energia recebida provoca o surgimento de células convectivas nas camadas inferiores da atmosfera, isto é, troposfera. Para determinar a potência extraída do vento, considera-se a energia cinética de uma massa de ar em movimento, em que EC é a energia cinética,
do vento, m é a massa de ar e v é a velocidade do movimento do ar. Agora, manipulando a expressão da densidade e substituindo a massa como sendo o produto da densidade e do volume, pode-se expressar a energia cinética segundo essa nova expressão. Como o volume é o produto da área ocupada e da distância percorrida pela massa de ar, obtém-se a expressão final de EC, né? A potência é determinada derivando-se a expressão da energia em relação ao tempo. Como a derivada do espaço em relação ao tempo é a velocidade, constata-se que a potência depende do cubo da velocidade do vento. Porém, na prática, não é possível converter toda a energia do vento em energia útil. Assim, a expressão resultante fica multiplicada por um coeficiente de potência, Cp. De acordo com o estudo desenvolvido por Betts, existe um limite máximo teórico para o coeficiente de potência, que foi determinado como sendo 0,593. Esse é o limite de Betts. Assim, a expressão resultante fica multiplicada por coeficiente de potência, que depende na prática da relação entre a velocidade do vento e a velocidade das lâminas e do ângulo de passo das pás. Nos últimos 30 anos, as turbinas eólicas e suas hélices mais do que quadruplicaram de tamanho, passando a entregar energia limpa e renovável a custos menores. A fabricante de turbinas Advent e a fornecedora de hélices LM Wind Power produziram a maior pá eólica do mundo, com 88,4 metros de altura, equivalente ao prédio de 30 andares. A primeira dessas pás foi produzida na indústria LM Wind Power na Dinamarca. Ela foi projetada para os modelos de turbina eólica AD880 da Advent, uma das maiores do mundo, com 8 megawatts de capacidade nominal e 180 metros de diâmetro de rotor. Deve-se ressaltar que o tamanho de uma turbina eólica deve ser determinado de acordo com o potencial para geração verificado no local de sua instalação. Uma turbina eólica é uma máquina que converte a energia do vento em eletricidade, né? Ela difere de um moinho de vento, que é uma máquina que converte a força do vento em energia mecânica. Como geradoras de eletricidade, turbinas eólicas são conectadas à rede elétrica. Essas redes incluem circuitos de carregamento de bateria, sistemas residenciais de geração distribuída, sistemas, redes isoladas ou insulares e sistemas elétricos de grande potência. Em termos de números totais, a maioria das turbinas eólicas frequentemente encontradas são muito pequenas, na ordem de 10 kW ou menos. Em termos de capacidade total de geração, as turbinas que compõem a maior parte da capacidade são, em geral, bastante grandes, na faixa de 1,5 a 5 MW. Há dois tipos de rotores. Tem rotores com eixo vertical e rotores com eixo horizontal. As turbinas com eixo vertical, nas turbinas eólicas verticais, as pás giram no mesmo plano do que o chão. Nas turbinas eólicas horizontais, as pás giram em um plano perpendicular. Em geral, os rotores de eixo vertical têm a vantagem de não necessitarem de mecanismos de acompanhamento para as variações do vento, o que reduz a complexidade do projeto e os esforços devidos às forças de Coriolis. Os rotores de eixo vertical também podem ser movidos por forças de sustentação, lift, ou por forças de arrasto, drag. Os principais tipos de rotores de eixo vertical são Darrieus, Savonius e turbinas com torres de vórtices. Vou falar sobre cada uma delas. Darrieus são turbinas com perfil aerodinâmico desenvolvido de forma semelhante às asas dos aviões, criando sustentação para se movimentarem e gerar energia.
Os aerogeradores da Reuse são mais eficientes que as turbinas do tipo Savonius. Agora sobre a Savonius. A força predominante nesse tipo de geradores é a força de arrasto, ou seja, as turbinas giram predominantemente pela pressão do ar sobre as pás. Essas turbinas são geralmente mais baratas e começam a girar a uma velocidade mais baixa em relação aos outros tipos de turbinas eólicas. Porém, é o tipo de turbina eólica menos eficiente, tomando em consideração a área de captação de energia e a produção anual da mesma. Da Reuse Savenius. São turbinas eólicas híbridas com o sistema da Reuse e Savenius acoplados ao mesmo eixo, os quais, segundo os fabricantes, usam as vantagens de cada um dos tipos de turbina. As vantagens de uma turbina eólica de eixo vertical são menor desempenho comparado a uma turbina eólica de eixo horizontal, as torres de sustentação são mais baixas, diminuindo o aproveitamento de maiores velocidades do vento. Dependendo do fabricante, a manutenção pode ser difícil e de alto custo. Por exemplo, no caso em que as pás são fabricadas em alumínio, se apresentam problemas estruturais a longo prazo devido a esforços de fadiga. Também tem-se relatado casos em que o rolamento superior quebra e, em ditos casos, a troca do acessório pode ser complexa. Modelagem aerodinâmica muito complexa, dificultando o projeto. No mercado mundial, são mais usadas turbinas eólicas horizontais que as verticais, sendo que 1 de cada 5 fabricantes produz turbinas do tipo vertical. Os rotores de eixo horizontal ao longo do vento, aerogeradores convencionais, são predominantemente movidos por força de sustentação e devem possuir mecanismos capazes de permitir que o disco, varrido pelas pás, esteja sempre em posição perpendicular ao vento. Tais rotores podem ser constituídos de uma pá e contrapeso, 2 pás, 3 pás ou múltiplas pás. Construtivamente, as pás devem ter as mais variadas formas e empregar os mais variados materiais. Em geral, utilizam-se pás rígidas de madeira, alumínio ou fibra de vidro reforçada. Nesse slide, temos um exemplo de um aerogerador de eixo horizontal. O vento pode incidir na parte frontal ou na traseira das pás para a geração de energia, como um catavento. Como a gente está vendo aqui, os componentes desses sistemas incluem rotor, composto pelas pás e pelo eixo de suporte, trem de acionamento, que inclui as partes rotativas do aerogerador. Esse sistema geralmente consiste de eixos, caixas de engrenagens, acoplamento e um freio mecânico e o gerador. Nacelle e a estrutura principal, incluindo a carcaça, a placa de apoio, o sistema de guinada, a torre e a fundação, sistema de controle da máquina, componentes do sistema elétrico, incluindo cabos, interruptores, transformadores e conversores estáticos de potência, obviamente empregando dispositivos semicondutores. Então, falaremos um pouco de cada um. O rotor, que está conectado ao eixo de suporte, e as pás são frequentemente considerados os componentes mais importantes do aerogerador, tanto do ponto de vista de desempenho quanto do custo em geral. Atualmente, a maioria dos aerogeradores possui rotores com 3 pás, porém, há alguns rotores com 2 pás. O trem de acionamento consiste nas demais partes rotativas do aerogerador ajusante do rotor. Esses itens incluem tipicamente um eixo de baixa velocidade no lado do rotor, uma caixa de engrenagens e um eixo de alta velocidade no lado do gerador. Outros componentes do trem de acionamento incluem o rolamento de suporte, um ou mais acoplamentos, um freio e as partes rotativas do gerador. O objetivo da caixa de engrenagens é acelerar a taxa de rotação do rotor de um valor baixo, dezenas de RPM, a uma taxa adequada para acionar um gerador elétrico, centenas ou milhares de RPM. Sobre o gerador.
Quase todos os aerogeradores usam geradores de indução ou síncronos. Isso implica uma velocidade de rotação constante ou quase constante quando o gerador é diretamente conectado a uma rede de corrente alternada da concessionária. Se o gerador for associado com conversores eletrônicos de potência, o aerogerador será capaz de operar em velocidade variável, nacela e sistemas de guinada. Inclui a cobertura da turbina eólica, a carcaça da máquina ou a estrutura principal e o sistema de orientação de guinada. A estrutura principal permite a montagem e o alinhamento adequado dos componentes do trem de acionamento. A capa de nacela protege o arranjo da exposição às condições do ambiente, como chuva, poeira e outros, entre outros. Torre e fundação de suporte. Os principais tipos de projeto de uma torre atualmente são do tipo independente, usando tubos de aço, treliças e torres de concreto. Para turbinas menores, torres estaiadas também são usadas. A altura da torre é tipicamente de 1 a 1,5 vezes o diâmetro do rotor, mas em qualquer caso, normalmente de pelo menos 20 metros. Sobre o sistema de controle. O sistema de controle de uma turbina eólica é importante em relação à operação da máquina e à produção de energia. O sistema de controle inclui os seguintes componentes: sensores, que são lá de velocidade, posição, fluxo, temperatura, corrente, tensão, etc. Controladores, que são mecanismos mecânicos e circuitos elétricos. Amplificadores de potência, tais como interruptores, amplificadores elétricos, bombas hidráulicas e válvulas. Atuadores, tais como motores, pistões, ímãs e solenoides. Mecanismos inteligentes, como os computadores e os microprocessadores. E agora, por último, o sistema elétrico. Além do gerador, o sistema da turbina eólica utiliza uma série de outros componentes, como cabos, quadro de distribuição, transformadores, conversores eletrônicos de potência, capacitores para correção do fator de potência, motores para controle de desvio de direção e inclinação longitudinal. Aqui nesse slide, como a gente vai perceber, os sistemas eólicos podem ser classificados quanto ao nível de potência e à forma de configuração. Quanto à potência, eles podem ser de pequeno porte, médio porte e grande porte. De pequeno porte são sistemas menores do que 10 kW, que são para aplicações residenciais, seja com armazenamento de energia em baterias ou injeção de energia na rede, e em localidades remotas, apenas com armazenamento de médio porte, que varia entre 10 e 250 kW, para geração distribuída e sistemas híbridos, e grande porte, que são sistemas acima de 250 kW, que são parques eólicos de geração distribuída. Quanto ao tipo de aerogerador, eles podem ser de velocidade constante ou variável. Nos aerogeradores com velocidade constante, o gerador é diretamente conectado à rede elétrica. A frequência da rede determina a rotação do gerador e, portanto, a do aerogerador. A baixa rotação do aerogerador é transmitida ao gerador por um multiplicador com uma certa relação de transmissão. Nos aerogeradores com velocidade variável, a conexão ao sistema elétrico é feita por meio de um sistema eletrônico de potência, formando um conjunto retificador inversor. A tensão produzida pelo gerador síncrono é retificada e a corrente contínua resultante é invertida com o controle da frequência de saída sendo feito eletronicamente, através dos interruptores por modulação PWM. Como a frequência produzida pelo gerador depende de sua rotação, ela será variável em função da variação da rotação da turbina eólica. Entretanto, por meio do conversor, a frequência da energia elétrica fornecida pelo aerogerador
será constante e sincronizada com o sistema elétrico. Quanto à configuração, os sistemas podem ser sistemas isolados, né, standalone, onde tem armazenamento de energia em baterias ou supercapacitores, sistemas interligados à rede elétrica, com injeção da energia gerada na rede de corrente alternada. Temos sistemas híbridos, sistemas que empregam diversas fontes energéticas distintas, visando a diversificação, e sistemas offshore, né, que são sistemas instalados próximo à região litorânea. Pode-se falar seguramente que é praticamente impossível a implementação de sistemas eólicos para a geração de energia sem utilizar conversores estáticos de potência. Então, primeiramente, vamos abordar algumas topologias de sistemas isolados. A conexão direta de um retificador trifásico a um banco de baterias é uma prática comum adotada. Embora essa simplicidade e robustez, existem vários problemas, como a redução da vida útil das baterias devido à sobretensão e sobrecorrente, aumento das perdas no sistema devido à não extração da potência máxima disponível pelo vento, carregamento incompleto da bateria, além da ausência de transferência de potência para baixas velocidades do vento, pois enquanto a tensão gerada não apresentar um valor maior que a tensão sobre as baterias, os diodos retificadores se manterão bloqueados. Um dos primeiros conversores CC-CC a serem utilizados em sistemas eólicos foi o conversor Buck, justamente por apresentar a característica de reduzir o nível de corrente contínua de tensão da saída com relação à sua entrada. Pode-se utilizar estratégias de rastreamento do ponto de máxima potência, adotando-se como parâmetros para o ajuste da razão cíclica apenas grandezas como corrente e ou tensão. Com essas grandezas, calcula-se o valor de potência e, através de técnicas de diferenciação ou de diferenciação de potência, é possível obter o ponto máximo de potência. As topologias anteriores não são capazes de operar em todas as faixas de velocidade do vento ou extrair a máxima potência em alguma dessas faixas. A solução mais eficaz para resolver esse problema seria utilizar um conversor boost em cascata com a ponte de Graetz. Esse conversor tem a vantagem de possuir características de fonte de corrente de tensão na entrada e saída, respectivamente, além de possibilitar a condução contínua de corrente contínua na entrada. Agora falaremos um pouco sobre os sistemas interligados, sendo que nesse caso a energia saída do vento é injetada na rede CA da concessionária na forma de corrente. Nessa topologia, o conversor boost é utilizado para a extração da máxima potência, mantendo-se a tensão do barramento CC do inversor constante para permitir a transferência de potência para a rede. Por sua vez, o sistema de controle do inversor é responsável por manter as correntes injetadas com formas senoidais e balanceadas, com o menor conteúdo harmônico possível, no intuito de preservar a qualidade da energia da rede. Como desvantagem, tem-se as perdas associadas aos semicondutores do conversor boost e a necessidade do conhecimento prévio da característica de tensão em função da corrente de saída da ponte retificadora. A outra topologia com menor número de estágios e componentes consiste em empregar o inversor do tipo fonte corrente diretamente alimentado por uma ponte retificadora. Nesse caso, variando o índice de modulação do inversor, é possível garantir a operação no ponto de máxima potência.
Aqui no slide 23, conversores back-to-back com 4 interruptores podem ser empregados para se obter fluxo bidirecional de potência. Nessa topologia, as amplitudes de corrente das correntes no gerador são controladas pelo algoritmo de ponto de máxima potência e a tensão no barramento CC é imposta pelo inversor PWM. Essa estrutura pode ser estendida para um maior número de interruptores visando atingir maiores níveis de potência. Nos sistemas híbridos, que são aqueles que, desconectados da rede convencional, apresentam várias fontes de geração de energia, como por exemplo, turbinas eólicas, geração diesel, motos fotovoltaicas, entre outros. A utilização de várias formas de geração de energia elétrica aumenta a complexidade do sistema e exige a otimização do uso de cada uma das fontes. Nesse caso, é necessário realizar um controle de todas as fontes para que haja máxima eficiência na entrega de energia para o usuário. Embora requerem instalações de maior custo de transporte, instalação e manutenção, os sistemas offshore, que está aqui nesse slide, um exemplo deles, tem crescido progressivamente, principalmente com o esgotamento de áreas de grande potencial eólico em terra. A indústria tem investido no desenvolvimento tecnológico da adaptação das turbinas eólicas convencionais para o mar. Além disso, projetos offshore requerem estratégias especiais quanto ao tipo de transporte das máquinas, instalação e operação. Todo o projeto deve ser coordenado de forma a utilizar os períodos onde as condições marítimas propiciem um deslocamento e uma instalação com segurança. Vou falar agora sobre as vantagens e desvantagens dos sistemas eólicos. Aqui nesse slide, vou falar sobre a vantagem. O fato de a energia eólica ser uma fonte de energia higiênica, limpa, renovável e ecológica não significa que seu impacto ambiental seja nulo. Esse tipo de energia, porém, ajuda a reduzir a contaminação causada pela queima dos combustíveis fósseis. Como uma solução de engenharia, há vantagens e desvantagens inerentes à geração eólica. Entre as suas principais vantagens, podemos citar: é uma tecnologia inesgotável, não emite gases de efeito estufa e não gera ruídos. Áreas destinadas a parques eólicos podem ser utilizadas também para outros meios, como agricultura e pecuária. É uma das fontes mais baratas de energia renovável, podendo competir em termos de rentabilidade com as outras fontes de energias tradicionais. Não requer uma manutenção frequente, uma vez que sua revisão é semestral. Em menos de 6 meses, o aerogerador recupera a energia que foi gasta para ser fabricado. Como desvantagens, podemos mencionar área de instalação. É necessário utilizar uma enorme extensão de terra, e isso ocorre porque as turbinas precisam resguardar determinadas distâncias de segurança. Impacto sonoro. O vento incide nas pás, produzindo um ruído constante de aproximadamente 43 decibéis, tornando necessário que as habitações mais próximas estejam no mínimo a 200 metros de distância. Portanto, os parques eólicos não podem ser construídos próximo às áreas residenciais. Tem impacto ambiental. As enormes hélices provocam desconfortos visuais, interferindo na estética das paisagens naturais e gerando sombras e reflexos que às vezes não são bem-vindos, principalmente próximo às áreas residenciais. Podem afetar o comportamento habitual de migração das aves. Tem impacto na fauna, né? Como as aves têm dificuldade em visualizar o movimento das enormes hélices, o número de mortalidade desses animais em áreas com parques eólicos é muito alta. Tem a interferência eletromagnética. Quando existem receptores e transmissores de ondas de rádio e TV próximo a parques eólicos, as hélices refletem grande parte
dessa radiação eletromagnética, o que acaba prejudicando consideravelmente a qualidade do sinal. E agora tem aqui as minhas considerações finais. O vento é um importante recurso para a geração de energia elétrica. A energia eólica tem ganhado maior destaque na matriz energética nacional, sendo que, atualmente, o Brasil encontra-se entre os 10 países do mundo com maior capacidade instalada em usinas eólicas. Embora o surgimento de instalações de médio e grande porte na região Nordeste tenha contribuído de forma incisiva para esse panorama, destaca-se que na utilização em ampla escala depende da existência de um perfil de ventos favorável à geração que torne empreendimentos dessa natureza economicamente viáveis. Logo, sua utilização se torna mais restrita a apenas regiões do país que possuem essa característica. Ressalta-se que a utilização de fontes renováveis é uma opção interessante, visando a diversificação da matriz energética brasileira, o que possui impactos diretos no alívio do sistema elétrico, fortemente dependente da geração hidráulica. E nos slides 29 e 30 são as referências bibliográficas que eu usei na elaboração do meu seminário, sobretudo relacionada às figuras usadas anteriormente. Então tá aqui as minhas referências bibliográficas, né? Slide 29 e slide 30. E espero ter, de alguma certa maneira, explicado sobre a energia eólica.